verdade. Eu acho que mais do que performance de hardware é o custo de produção. Quando tem produção top, cara, o cara tira água de pedra, não tem esse negócio de hardware. Tira água. Isso aí. E igual a produção é menor, o cara usa a muleta do hardware, né? Para Exatamente. impressionar. Pô, usou a palavra gente, perfeita, né, a muleta do hardware. A muleta do hardware foi demais, né? Esse aí. Bem-vindos ao canal Sextou Gamer. E como sempre nós vamos trazer aqui uma nova polêmica, uma polêmica levantada por nossa editoria. Recentemente foram lançados os jogos Spider-Man 2 e Alan Wake, e jogos que têm tido assim uma boa nota e uma boa recepção por parte da crítica especializada e por parte da comunidade gamer. Porém, sempre fica aquela dúvida com relação aos jogos desses novos consoles. Estamos diante de um jogo de nova geração ou não? Sabemos que tanto o Xbox quanto o PlayStation lançaram jogos exclusivos, porém a dúvida continua. Agora, esses jogos em si podem ser considerados jogos de nova geração? E hoje, mais uma vez, nós temos os debatedores Marquinhos e Marcelo, e quero começar com a opinião do Marcelo sobre isso. Temos ou não, com Spider-Man 2 e Alan Wake, jogos de nova geração, ou é mais uma enrolação do mercado? Então, vamos lá. Eu vou falar primeiro do Homem-Aranha, que eu tive mais experiência com ele, né? Cara, eu vou te ser franco. Sobre o Homem-Aranha ser ou não ser de nova geração, em alguns critérios eu acho que ainda não é nova geração. Apesar, no conjunto da obra, assim, a direção de arte do jogo é sensacional e faz ele ter um aspecto visual muito bonito. Porém, quando a gente, na minha opinião, quando o cara usa ali no modo gráfico, né, com algumas características da nova geração, que é o óbvio, né, o Ray Trace e tal, tem elementos ali que faz dar uma valorizada no jogo. Mas, cara, a grosso modo, se dá uma peneirada, eu ainda não acho, visualmente falando, um jogo de nova geração, não. Tem outras experiências visuais, assim, né, como o próprio Forbidden West, que é bonito demais e tem para o PlayStation 4 com quase as mesmas características. E isso quando eu falo separadamente, né, em termos de texturas, elementos de cenário e etc. E aí a gente pensa, pô, se eu vi coisas bacanas no Forbidden West que tem no PlayStation 4 e também no PlayStation 5, que às vezes não está tão evidente no Homem-Aranha, por exemplo, em termos de textura. As texturas do Forbidden West é muito mais detalhada do que no Homem-Aranha. Mas no conjunto da obra, o Homem-Aranha apresenta detalhes, assim, em geral, bem bonito. Mas as pessoas confundem, né? A direção de arte, que aí é um trabalho muito bem feito, ninguém está falando que o gráfico é ruim, com características de que é uma nova geração. Então, para mim, nova geração tem que ter texturas de alto nível, com elementos bem, onde a textura reage bastante com a luz e sombra do cenário, relevo na textura, que mostra características de um mapa, né, visual muito mais complexo. Se a textura é simplificada, mas o conjunto da arte em si é bonita, aí já não é mérito do console, é mérito da direção de arte, dos profissionais que trabalharam para fazer o negócio ser bonito. Então, é a minha opinião em relação ao Homem-Aranha, assim, superficialmente falando. Aí é com vocês aí, fala aí mais alguma coisa aí, Marquinhos. Agora, te fazer só mais uma pergunta para passar para o Marquinho. Beleza. Você acha que seria possível fazer uma versão desse jogo para o PlayStation 4? Cara, na minha opinião sincera, eu acho que daria para fazer. Principalmente se você bota o Homem-Aranha no modo performance, tem a característica tranquila de rodar no PlayStation 4, na minha opinião. Porque ele vai realmente perder ali o Ray Trace, e tem uns elementos assim, de cenário que se perde, que diminui a quantidade de NPC, de carros, etc. E fica ainda bonito, bem bacana. Visualmente ainda dá para jogar de boa, quem gosta de jogar no modo performance, não. A única coisa que eu vi no modo performance que perdeu, assim, poxa, que dá um desagrado bem evidente, é o cabelo. O cabelo dos personagens no modo performance começou a dar aqueles brilhozinhos esquisitos, né? Por conta da resolução. E aí eu achei que condena um pouco os personagens. Mas, no geral,
dá para rodar. Ou seja, se tem um modo performance, era só adaptar essa mesma característica do modo performance no PlayStation 4, talvez com um frame menor, mas o visual seria aquele. Então, eu acho que tem essa ideia aí, entendeu? Então, é bem por aí. Fala, Marquinhos. Não, é o seguinte, né? Como eu já comentei no grupo com vocês, né? Eu vejo num desses jogos exclusivos, né? Bota o Ratchet Clank, o Final Fantasy XVI, elementos, né? Eu acho que eu não joguei esse Homem-Aranha, tô no Alan Wake 2, mas talvez aquela viagem que eles fazem lá de mudar pro Morales e pro Peter, será que ela seria possível, né, no PlayStation 4, daquele jeito, né? Né, os elementos em tela também, né? Será que o tamanho da cidade não seria o problema, que a gente já viu os jogos, né, de geração passada bem grandes e tal. E eu falando aí do Alan Wake, Final Fantasy, Ratchet Clank, desses jogos aí, né, o Final Fantasy, por exemplo, eu vejo muitas coisas nele, realmente, igual o Marcelo falou, tu olha o Horizon, eu acho a textura do Horizon melhor. Eu acho os elementos do cenário, os bonecos melhor do Horizon, mas eu tenho hora que aquelas batalhas épicas, eu acho que não faria na geração passada. Muita partícula, parada gigantesca, o load também é uma coisa assim, que tu viaja de um lugar do mapa toda hora, pô, coisas de segundos, né? O Alan Wake agora eu tô vendo também partes assim também de elementos também que eu acho que ficaria, principalmente na parte que o Marcelo citou de luz, né, reagindo ao cenário e de textura, que talvez na geração passada ficaria bem complicado, né? Mas como tu vê, ele citou o Horizon, eu cito o Red 2 também, a parte de alguns jogos da Last of Us, a produção desses jogos foram muito gigantescas, né? O pessoal fala do Horizon, do Last of Us, em casos de 200 milhões e do Red 2 de 500 milhões. Por exemplo, eu acho o Alan Wake tem... Sem atropelar o teu papo aí, eu acho que isso que tu fala é a maior realidade. Eu acho que mais do que performance de hardware é o custo de produção. Quando tem produção top, cara, o cara tira água de pedra, não tem esse negócio de hardware. Tira água, isso aí. E igual na produção é menor, o cara usa a muleta do hardware, né? Exatamente. Pô, usou a palavra perfeita, né? A muleta do hardware. A muleta do hardware foi demais. Aí, são os truquezinhos, os programinha, igual, por exemplo, os outros falam do Ray Trace aí como se fosse a invenção da roda. Pô, até parece que nas 360 PlayStation 3, por exemplo, foi ali o elemento de luz e sombra em tempo real, feito na amarra, que fazia, ou seja, não é um reflexo que faz hoje o jogo ser bonito. De carro e caramba o cenário, coisa que hoje refletia tudo, sombreava tudo. Mas aí vem os aleijados na produção, que liga lá o botão, Ray Trace, que joga a carga toda em cima do console, e da placa de vídeo e do hardware, e aí o negócio vira uma carroça pesada, mas é mais fácil, né? É com dois toques lá, assim, simbolizando, né? E enquanto os caras tinham que fazer. Mas, pô, não quer dizer que a gente nunca viu um reflexo, uma sombra, e agora, Ray Trace, aí dá, pô, eu acho isso muita bajulação demais. Vale mais a capacidade do profissional que está desenvolvendo o jogo. E aí eles usam essa muleta do hardware para fazer algumas coisas assim que no geral, tu fala assim, 80% do jogo daria para fazer na geração passada, ou 90%, sendo que eles usam esses elementos, ou de load rápido, ou de partícula, ou de esses elementozinhos de mudança de cenário, igual o Ratchet Clank, o Alan Wake 2 faz isso também, mudança de personagem no Homem-Aranha, que são coisas de nova geração. Que na outra geração não seria. Mas o Homem-Aranha bruto do jogo. Sabe por quê? Você tinha no GTA. GTA V. Que tinha, você tava com um personagem, você apertava um botão e automaticamente já jogava pro outro. Não é nada de demais, sacou? Não tinha até um tão grande, nem nada. Porque nesse caso, eu acho que não é a questão do SSD, por exemplo, que muitas vezes valoriza algum efeito aí, né, como foi comentado em alguns outros jogos. Ali a questão é só a memória RAM. Se a memória RAM mantém os personagens no cenário, um clique para pular para o outro, como acontecia no GTA, é o mesmo efeito, cara. Tipo, o cara tá num ponto da cidade, foi para o outro ponto e 0 a 0.
Não vi nada demais. E detalhe... Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. O que a gente tinha? A gente tinha, por exemplo, na época do Nintendinho, tinha o Nintendo 8 bits, depois teve o Super Nintendo e o Mega Drive. E você via ali uma diferença óbvia de geração. Depois nós tivemos aí do PlayStation 1 para o PlayStation 2 e até do PlayStation 2 para o 3 também, diferenças grandes do Xbox para o Xbox 360. A gente tinha aí uma divisão muito clara do que é uma geração ou outra. Só que agora a gente está entrando numa área cinzenta, quando a gente fala, por exemplo, do PlayStation 4 para o PlayStation 5, ou do Xbox One para o Xbox Series X ou Series X, a gente tem uma área cinzenta que não está muito clara o que seria uma nova geração. Então vocês estão querendo colocar aqui nesse debate que a presença de maior resolução e a presença do SSD é o que caracteriza a nova geração? Eu acho que é muito pouco, né? Não é? Seria muito pouco isso? O marketing diz isso, né? Um SSD... E o Ray Tracing. E o Ray Tracing, eu ia falar. O SSD, Ray Tracing, que como eu falei, Ray Tracing faz brilho e sombra, mas não tinha brilho e sombra. Então, para mim, assim, o que caracteriza uma evolução para todas as características que é presente no videogame hoje, isso aconteceu na geração 360 PlayStation 3, que foi onde começou a ter sombra em tempo real. Praticamente brilho, todos os elementos modernos. Todos os elementos principais, né, estão lá. Você vê brilho na pupila do olho, ter fio de cabelo e etc. Tudo bem, foram melhorando, foram limpando. Aí, nas versões PlayStation 4 e agora nessa nova versão, ganha-se performance na parte da resolução, dependendo do jogo, em frame, mas só que isso aí já é uma polêmica também, porque nunca atende o suposto 60 frames, você ganha 60 frames, perde um pouco no gráfico. Quando está com um gráfico bonito, você está em 30 frames de novo, ou seja, tu nunca está exatamente na geração nova, porque toda hora você tem que condenar alguma coisa. Então, para mim, isso é um marketing muito desleal com o usuário. Tem que se comprometeu a fazer 60 frames com as supostas características da nova geração, Ray Tracing, etc. Então me entrega 60 frames, Ray Tracing e os elementos de cenário, como o Marquinhos falou, com texturização bacana, bastante partículas, etc., que são o que foi vendido lá no início. Enquanto não encontrar isso, cara, eu vou continuar condenando. Ainda não acho que é a nova geração, na minha opinião. Mas essa questão de que o cara foi gasta vendido, 5 mil Play e vai 3 ter também. um jogo que joga no PlayStation. É o uso da muleta do hardware. Ou seja, todas essas características, na minha opinião, que foram divulgadas, não tem benefício nenhum para o usuário. Só beneficiou os programadores. Né? Porque aí o cara que tinha dificuldade de fazer um código lá para fazer luz e sombra, uma engine complexa, ele agora tem um hardware que faz isso por ele. Ou seja, o que eu tenho a ver com isso? Eu quero ver luz e sombra. Se no Xbox, no PlayStation 4 tinha luz e sombra, meu filho, se você está usando Ray Tracing ou não, se me entregou sombra, me entregou brilho, paciência, o jeito que você fez, eu quero o resultado. Mas aí eu acho que entra de novo a questão da produção. Eu vejo o Alan Wake, por exemplo, eu vejo a floresta do The Last of Us melhor que, assim, mais detalhadas que do Alan Wake. Né? Sendo que o Alan Wake ainda consegue impressionar muito nos cenários dele, né? Tem coisas ali fantásticas que eu acho que uma empresa como a Remedy ali, ela deve, por produção do jogo, ali, custar de 50, no máximo 100 milhões, eu chutando alto, ela não conseguiria fazer se não fosse um hardware novo e essas coisas que a muleta do hardware ajuda. Né? Mas eu acho, sim, não discordo totalmente. Eu adorei isso, cara. Eu adorei isso, a muleta do hardware. Que o cara que se tiver dinheiro, ele vai conseguir fazer coisas aí. Provavelmente a gente vai ver coisas no GTA 6 aí, que vai ser, mas vai ser jogo de 1 bilhão, né? Que estão falando aí. Então a gente vai ver coisas mas aí que vai falar, eu falo que agora... Por que eu me resguardo em falar se é um jogo de nova geração? Como você falou, você consegue ver uma empresa, que a Remedy é uma empresa boa, de grande porte, né? Mas vamos botar assim, um jogo com custo baixo, comparado aos AAA caríssimos, que consegue ter uma qualidade técnica comparado a um jogo que gastou 300 milhões. Beleza? Show de bola. É a muleta do hardware. Mas... se você está usando um hardware mais poderoso,
para fazer algo que alguém já fez numa versão anterior de um videogame, comparado ao The Last of Us, por exemplo, ainda não posso dizer que isso está me impressionando para falar que é uma nova geração. Me guardo para quê? Para encontrar a nova produção com o hardware, com essas tecnologias. Aí eu vou falar, aí ó, encontrei um jogo que custou 300 milhões, uma produção, não estou dizendo que tem que gastar dinheiro, mas estou dando um exemplo. A Sony me entregar um exclusivo dela, ou a Microsoft, que seja, que venha me trazer um jogo lá que custou um investimento altíssimo, uma produção boa, tirando o melhor proveito com essas características do novo hardware. Eu vou falar, essa é a nova geração, porque está juntando tudo. Porque não tem jeito, produção faz parte de geração também. União dos dois, O problema é que esse negócio de custo de produção... Cada geração que foi passando, o custo foi aumentando. E o Red Dead prova isso, não é todo mundo que tem, né? Não tem. Sim. Tu vê, a Sony tem, a Rockstar tem. Mas acho que 80%, 70% das empresas não tem essa grana para ficar arriscando nos jogos dela, botar 200, meio bilhão, 1 bilhão. Então, se não for um hardware aí para dar aquela ajudada, mas a gente de repente só vai ver esse êxtase assim, de falar assim, não vou falar um palavrão aqui para não dar o quê, falar assim, que parada sinistra, vai ser quando unir os dois, o hardware novo com o dinheiro, muito dinheiro, né? E acho que vai acontecer com o GTA 6 só. Ou com o jogo da Sony que está por vir da Naughty Dog, uma coisa assim. Então, chegando aqui pro... Vai lá. Por que eu sou chato? Eu não posso, na minha opinião, eu sou escroto mesmo. Eu não quero dar 10 para uma coisa que está usando a muleta, como você falou, sabendo que lá na frente alguém vai ter que usar ainda 3, 4 anos a mais para produzir um jogo e vai usar. Aí se eu já der 10 agora, que número que eu vou dar lá na frente? Porque a geração, na minha opinião, ainda não começou. Entendeu? Tipo assim, não estou dizendo que o Alan Wake seja ruim visualmente, e que também não agrada. Acredito que, igual você falou, poxa, eu sei que é bonito. O Homem-Aranha também, bacana. Só que, poxa, eu penso assim, cara, eu quero deixar minha carta aqui, ó. Eu vou manter lá 89, 89, 89, e a hora fala, opa, esse é o 10. Porque se eu já der 10 agora, quando chegar lá na frente, eu não tenho mais o número que dá. Porque aí vai ser uma diferença discrepante de um jogo super produção, usando todas essas tecnologias do hardware, e aí eu já dei 10 lá atrás, aí é meio complicado, entendeu? Então, eu ainda vou me resguardar, a não ser que cabe a geração, vou voltar e vou avaliar de novo, vou dar. Aí eu aumento a nota de quem merecer no percurso. E aí, Marquinhos, o que você acha? Eu ainda não tenho nenhum 10/10 dessa geração aí, né, assim, de falar assim, igual foi o Red 2, por exemplo, The Last of Us 2 ali, eu achei impressionante nesses quesito técnico falando, né, mas, assim, se o jogo apresentar igual o Alan Wake, tá vindo uma direção de arte bacana, não quer dizer que eu não posso dar uma nota, não tô dizendo que eu vou dar 10 pra ele não, tá, antes que vi com o dele, mas... Eu também não acho que não precisa também, de repente, não, vou ficar pensando e o IC, né? O IC, aí lá na frente a gente vê, né? Mas acho que essa questão de tempo e produção é bem complicado. De novo, eu falo Red 2, o pessoal fala em 8 anos de produção, né? Então, quem tem 8 anos para fazer um jogo, né? Então, sim, mas cara, é difícil, uma discussão difícil, eu entendo. Eu entendo porque, por exemplo, mas... você, não é culpa, vamos supor, tudo bem. Aí entra o lance da meritocracia, né? Não entrando em política, mas, aí o cara usou 1 ano, usou os pisozinhos do hardware e ficou, top. O cara demorou 10 anos para produzir um troço sensacional, usando também os PTA, 10 anos aí, que deve estar em produção. Poxa, e aí eu vou botar os dois quase que na mesma panela, aí é meio cruel, entendeu? Tudo bem, é difícil, existe uma parada assim, nunca um cara que gastou pouco vai ter vai aplaudir, não, ninguém está desmerecendo. Acredito que o Alan Wake seja top demais, mas não tem jeito, tem que dar mérito. Mas a indústria criou esse monstro. A indústria criou esse monstro aí de ficar avançando muito hardware e os recursos que pode produzir e tal. Aí chega uma empresa igual a Rockstar que dá pra cima muito a produção e os jogos, aí agora realmente acontece o que você tá falando. Fica difícil
tu olha pro The Last of Us 2, o Red 2, o Horizon também, os outros jogos que estão vindo aí que estão bacana, falando em visual, esquece esse jogo, tá? Realmente fica uma briga injusta, tanto que tu falasse, tu elogiar muito e falar, pô, mas e os outros que já fizeram isso, né, há 5 anos atrás? E ao mesmo tempo, pô, os novos que estão saindo, a galera não consegue, mas porque esse monstro aí que foi criado, agora vai ser difícil. Só quem tiver muita grana aí e tempo pra realmente dar aquele, de novo, né, subir a paleta aí da... Isso aí. A gente criou esse então, monstro senhores, agora. Estamos, então, num quase nova geração. Quase. Falamos, não chegamos a lugar nenhum, né? Tá chegando lá. Ainda não dá pra bater o martelo, mas difícil. Não dá pra bater o martelo. Acho que tá no caminho. E tu vê como o Alan Wake tem uma produção maior, mas o Alan Wake com certeza é um jogo de uma empresa menor e impressionou. Na minha entendeu? opinião, Ele conseguiu impressionar. Para dar um finalzinho nessa berolinha da nova geração, o primeiro passo foi dado. Qual é o primeiro passo? Sim. Não é nem a qualidade técnica do jogo. Não desfazendo de quem tem o PlayStation 4 ou o Xbox anterior e tal. É parar de ser cross-gen. Porque aí, quando para de ser cross-gen, você já começa a pensar realmente numa nova geração. Então, o primeiro passo já deu. Independente de eu achar que o Homem-Aranha... Exatamente. Se não fosse cross-gen, eu acho que o Alan Wake... Ou o Alan Wake eu acho que o Alan Wake não iria impressionar. Já é o caminho. Então, para mim, isso aí já é um mérito. Isso, concordo. Então, tá. Beleza, galera. Então, a discussão continua, né? Eu quero ver os comentários aqui. O que vocês acham? Se é um jogo de nova geração, se são jogos de nova geração ou não. Se inscreva no canal, compartilhe. E, realmente, a gente está quase lá. Valeu, galera. Até mais. E até a próxima polêmica. Fui. Valeu.